Bom dia, bom sábado para todos vocês. Quero agradecer, a presença de cada um de vocês aqui com a gente no nosso canal para fazer esse devocional aqui com as Alines, aqui no Chá das Alines. Se você ainda não pegou o seu chá, corre lá, coloca essa água para ferver, pega o seu chá ou o seu café, né? O que você for tomar aqui com a gente para fazer esse devocional aqui comigo e a Aline. Nós estamos aqui todos os sábados, 9 horas da manhã. E convide, os seus amigos também para estar aqui com a gente, porque é um momento onde a gente vai falar, vai fazer um devocional, é claro, mas a gente vai falar sobre princípios bíblicos que vão te ajudar no seu empreendimento. Então, aí, ó, de segunda a sexta, você vai pegar sua Bíblia, você vai fazer um devocional ali que é importante, né, para a sua vida. Mas no sábado, a gente tem um encontro marcado para fazer o devocional aqui juntos, né, Aline? A gente está junto aqui, né, todos os sábados, e é muito bom, Aline, ter você aqui também. Aline, bom dia. É muito bom estar aqui com você. É muito bom estar aqui com você, que está ao vivo conosco, que está assistindo gravado. Que seja um dia diferente, que não seja sábado, mas parabéns, parabéns por você estar. Não porque você está aqui com a gente, mas porque você está buscando do Senhor, né? O que você aplicar, como prosperar a sua empresa com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que ele vai estar honrando o teu caminho, né? E vai estar te guiando. Então, parabéns por isso. Line, esse tema a gente continua, né, na série de vendas e crescimento. E qual é o tema que a gente vai estar trazendo hoje? Então, Aline, hoje a gente vai estar falando, hoje é uma ordem para vocês que estão aqui com a gente, tá? A gente vai estar falando sobre chega de improviso. A venda começa no papel. Tem muita gente improvisando, mas nós vamos aprender hoje que a venda, ela começa no papel, começa no planejamento, e vocês vão ver com a gente hoje que a Bíblia, ela nos ensina que quando a gente tem um script, né? O que é o script? É o texto que a gente vai falar certinho, a gente consegue alcançar as pessoas, tá? Então, eu quero começar falando para vocês uma coisa, que venda não é talento, tá? Ninguém nasce vencedor. Tem pessoas que nascem com a habilidade de falar, né? Eu desde pequenininha, eu já tive essa habilidade de falar ao público, né? É uma coisa que sempre fluiu assim comigo. Tem pessoas que têm dom da oratória, mas dom da oratória não é porque tem dom da oratória que a pessoa é um bom vendedor, tá? Então, assim, meu exemplo mesmo, eu sempre tive o dom da oratória, mas eu não era uma boa vendedora. E ninguém nasce vendedor, porque vendedor não é um talento. Vendedor são técnicas. Você aprende técnicas que você vai seguir ali para você vender. No sábado passado, a gente falou sobre venda ativa, que a gente tem que ir atrás ali do nosso, de quem está comprando da gente, do nosso cliente. A gente não espera o cliente vir até a gente vai até o cliente ativamente. Só que a gente não vai, né? Se você não assistiu, não participou com a gente, assista, volta lá no nosso episódio, né? A gente está aqui ao vivo, mas fica gravado, então volte lá e assiste, volta lá e assista. Mas a gente vai atrás do cliente, só que a gente não vai de qualquer jeito. A gente não vai atrás do cliente de qualquer jeito, a gente vai com um plano pronto. E nesse episódio de hoje, nesse dia de hoje aqui, que a gente está com vocês, a gente vai aprender sobre isso, né? A gente vai aprender a criar um script certinho ali para poder estar atingindo ali chegando, né, até o nosso cliente. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês, antes de ler o texto, é que a venda não é o muito falar, tá? A gente não ganha as pessoas falando demais. Inclusive, né, Aline? Quem Uhum. fala demais é chato. Né? Quando a gente fala, às vezes eu estou fazendo reunião e às vezes eu mesmo, meu interior fala comigo. "Ah, você já falou demais, Aline, agora para e espera um pouquinho para deixar outra pessoa falar." Porque pessoas que falam muito como eu, Aline, têm esse defeito e sempre ficam ali se resguardando, né? Vigiando se está falando muito. Por quê? Porque venda é mais escutado que falar. Eu não Exato. sei você, Aline, mas eu já tive um episódio, uma vez, de uma pessoa que estava vendendo algo para mim. Ela falou o tempo todo, ela não deixou eu falar, ela falou, ela não me perguntou, ela não sabia se o que eu queria, o que eu gostava. Ela ficou só entregando o produto dela, falando o tempo todo. E no final ela falou: "O que que você acha?"
Aí eu, no final, já estava enjoada de ouvir ela falar, já queria, já estava arrumando um jeito para sair dali, porque Exato. é interessante, né? Lini, isso é tão sério. Tem uma mentora de vendas sensacional, né, que eu tenho estudado o conteúdo dela. Estou vendo qual que é o produto dela que vai me beneficiar melhor para investir, para me desenvolver cada vez mais em vendas. Porque ela falou de vendas de uma maneira que eu nunca escutei antes. Quem nunca escutou falar assim, eu não sou boa para vender, essa pessoa não tem o perfil de vendedora. Mas, na verdade, é exatamente o que você falou, a gente tem que escutar o cliente e vender de acordo com o cliente, né, gostaria de comprar, né, através do perfil comportamental do cliente, não do seu. Então, você se adapta, você escuta o cliente e não você que sabe vender, você que tem aptidão para venda ou não. Exatamente isso que você falou. É uma técnica que você desenvolve para falar e ouvir a linguagem do cliente. Isso que é uma venda, né, mais poderosa. Então, a Dani Martins, ela fala muito sobre isso, né? Vender, entender o perfil comportamental do cliente. Porque se é um cliente comunicador que quer contar a história dele, aí você interage, escuta, né? Não fala da sua história, escuta mais da história do cliente. Agora, se é um cliente dominante, ele quer algo mais objetivo, mais rápido, e você fica falando, contando da sua história, falando do seu cachorro, enfim, né? Então não vai casar, né? Igual a. E essa questão de falar também que você trouxe, né? A pessoa fala, às vezes, muitas vezes em segurança, às vezes quer convencer a pessoa, mas não sabe nem qual é o problema que ela vai solucionar, né, do cliente. Então, isso é muito, muito poderoso. Isso aí, Aline. Então, assim, olha, a gente escolheu hoje um texto, ele é um texto bem grande. A gente não vai estar lendo o texto todo hoje, né? Seria bom a gente ler, né? Mas a gente não vai estar lendo. Mas eu gostaria que você que está aqui com a gente, né? Pega aí a sua Bíblia, né? Se você tem ela digital, se você tem ela impressa, e leia todo esse texto depois, porque a gente vai ler um texto que ele é um script maravilhoso, escrito por Paulo. O apóstolo Paulo, ele era muito inteligente quando ele ia falar com as pessoas. E ele ensina algo, Aline, que assim é muito importante. Ele fala, em outra passagem, ele fala assim: ó, eu sei falar com todo tipo de gente, que é o que você acabou de falar aqui agora. Eu sei falar com pessoas mais simples e eu sei falar com pessoas mais cultas. Então, assim, é importante você saber falar com todo tipo de cliente. Né? Senão, Uhum, você vai só conseguir captar o cliente que se adequa o seu jeito de falar. Né? Então, uhum, assim, por exemplo, se eu tenho um jeito de falar mais técnico, se eu sou uma pessoa mais técnica, se eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar o processo, eu só vou conseguir captar o cliente que é mais técnico. Aquele uhum, cliente que não é técnico não vai se conectar comigo. Então, uhum. por isso é importante a gente conseguir saber conversar com todo tipo de gente, como a Aline mesmo falou aqui no começo. E Paulo, ele fala isso, que ele tinha essa habilidade, né? Esse dom de poder conseguir falar com todo tipo de gente. E a gente hoje vai analisar um dos discursos dele, onde ele usa um script assim poderoso, e depois a gente vai estar aplicando isso para você usar a mesma estrutura que ele usou para você usar aí e captar mais clientes. Então, Aline, lê para a gente aqui Atos 17, de 22 a 20, versículo 22 e 23. Vamos lá, Aline. Então, o texto fala. Então Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem? Eu lhes anuncio. Então, isso aqui é só o começo do texto, tá? O texto é bem maior, mas a gente vai se conter só no comecinho aqui e eu vou estar contando para vocês, né? Falando para vocês o que Paulo usou aqui nesse texto. Então, o texto, ele diz que Paulo, ele estava, deixa eu abrir aqui o meu texto para ficar mais fácil, né? Paulo, ele estava numa cidade, em Atenas, e Atenas era uma cidade cheia de ídolos, né? Então, tinha muitos ídolos lá,
e eles adoravam muitos ídolos. Então, eles tinham um altar para cada ídolo. Como eles adoravam muitos ídolos e eles não queriam esquecer nenhum, então eles colocaram o altar lá para o Deus desconhecido. E Paulo estava incomodado com aquilo, mas ele estava pregando lá na cidade. E era uma cidade que tinha muitas pessoas cultas, era uma cidade de pensadores. E aqueles pensadores começaram a ver o que que Paulo estava falando e eles se interessaram no assunto. Vamos ver, né, o que que esse homem está falando. E aí eles foram fazer um convite para Paulo. E essa palavra difícil aí, Aline, que você leu, né, Areópago, na minha tradução fala Câmara Municipal. Agora você vai brigar comigo e falar assim, Aline, por que que você não colocou essa palavra aí mais Por fácil, quê? né? Por quê, né? Por quê? Só para deixar você ler a palavra difícil. Então, Paulo, né, eles convidaram Paulo para ele ir lá na Câmara Municipal para Paulo explicar sobre o que que ele estava ali, aquela história, né, o que que ele estava pregando ali na cidade. E aí, como eu falei aqui no começo, Paulo era muito bom, ele sabia falar com os simples, mas sabia também falar com os cultos. Ele sabia falar com aquele tipo de pessoa que são pessoas pensadores, né, que são pessoas ali que estão sempre buscando conhecimento, eles eram pessoas assim que sempre estavam buscando conhecimento. Por isso eles queriam ouvir Paulo, para entender o que que Paulo estava falando ali, o que que Paulo estava pregando, né? Qual que é aquela nova religião que Paulo estava pregando. E aí, como que Paulo começa, né? Paulo começa da forma ali que a gente leu no texto de hoje. Pessoal, olha, eu tô vendo, né, que vocês são muito religiosos. Então, Paulo chega com quebra-gelo. Olha bem, ele não chega de uma vez já falando o assunto, ele chega quebrando o gelo, né? Então ele fala assim: olha, eu tô vendo que vocês são muito religiosos. Então, tipo assim, enche a bola deles, deixa eles, né, conecta com eles ali, né? E ele vai falar: olha, de fato, eu estava andando pela cidade e aí eu vi que vocês têm vários altares e eu vi um altar ali que é o altar do Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero falar para vocês. Então, Paulo pegou algo, ele viu, ele olhou no ambiente e ele viu algo que conectava ele com aquelas pessoas. Então, ele procurou uma conexão. Primeiro, ele quebrou o gelo, né? Ele trouxe ali um elogio. Tô vendo que vocês são muito religiosos. Então, ele quebrou o gelo trazendo um elogio. Depois, ele trouxe algo para fazer uma conexão. O quê? Ah, tá vendo esse altar aqui que vocês já têm? Eu quero falar sobre esse Deus que vocês colocaram aqui. E aí ele começa a falar o que ele realmente queria falar, que é sobre o Deus Todo-Poderoso, né? Que é o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é juiz. Ele começou a falar da redenção em Cristo. Ele começou a apontar para a idolatria. E aí ele contou o que ele falou, o que ele realmente queria falar. E quando ele terminou esse texto, né, quando ele terminou de falar tudo sobre Deus, sobre a ressurreição, sobre o dia do, né, o arrependimento e tudo mais, aí o Paulo finalizou com o que a gente chama, né, de call to action, né? Uma chamada para ação. Ele chamou as pessoas ali ao arrependimento, a se converterem. E no final, por que ele fez isso, né? Ele chegou da forma toda correta, ele fez um quebra-gelo, elogiou, ele achou um ponto de conexão, depois ele explicou o que, que ele queria explicar, trazendo cada ponto certinho, não pontos soltos, mas tinha uma lógica. Ele veio trazendo lógica, e aí no final ele fechou, né, chamando as pessoas ao arrependimento. E a palavra diz que pessoas ali cultas, né, que faziam parte daquela Câmara Municipal ali, elas se converteram. Houve conversão. Por quê? E é difícil trazer conversão, né, Aline, para pessoas que são pessoas muito inteligentes, pessoas que às vezes estudam aí sobre a ciência, né? Essas pessoas são pessoas mais difíceis porque eles querem lógica em tudo. E Paulo, ele trouxe um caminho lógico, ele cumpriu todos os pontos ali do script, e aí no final ele conseguiu converter ali pessoas, né? Ele conseguiu trazer pessoas ali para converter, por quê? Porque ele fez o caminho certinho ali no script, que a gente, entre aspas, vai falar aqui, que é o script de vendas. E agora, Aline, o que que a gente vai fazer? Né? Entendendo o que Paulo fez, né? A gente vai agora trazer isso aqui para vocês no que vocês vão fazer, no que acontece realmente o técnico, né? O que acontece realmente
dentro da empresa. Assim como Paulo, é importante a gente criar um script poderoso de vendas. Né? Ele tinha o script dele ali, ele não chegou de qualquer jeito, ele não chegou no improviso, ele estava preparado, ele chegou ali. Quando a gente vê esse texto, a gente vê que Paulo chegou preparado, ele sabia como que ele ia introduzir o assunto, ele sabia criar conexão, ele sabia falar tudo na lógica e ele finalizou ali com um encerramento perfeito que fez com que as pessoas se convertessem. Como que você pode usar o discurso de Paulo para que você possa também criar um script de vendas para poder converter os seus clientes? Aline, você pode me ajudar com isso aqui? Uau, Aline, amei esse texto que você trouxe dessa forma. E incrível, né? Que a palavra do Senhor nos ensina até como fazer um walkthrough na casa do nosso cliente, né? Olha que maravilha. Line, sim, eu vou estar trazendo tudo que Paulo colocou lá com a cidade de Atenas, né, com aquele povo, com aquela parte ali da sociedade, com a mesma coisa que a gente vai trazer para o nosso cliente. Né? A primeiro ponto, como Paulo fez, né, o quebra-gelo. Né? Você vai chegar na casa. Falar, antes de você, vou te cortar aqui, tá? Porque eu tenho que pintar aqui. Gente, se você não pegou, papel e caneta na mão. A gente vai para a parte técnica agora. Se você Exato. escrever esse script aí, que a gente vai passar para você agora. E se você criar o seu em cima disso, eu tenho certeza que depois você vai até voltar aqui nos comentários para poder estar falando que deu resultado. E eu quero saber se você fez, se deu resultado, tá? Então, pega o papel e caneta para anotar, porque você não pode ficar só escutando isso aqui, tá? Isso aqui é muito poderoso. Agora pode ir, Aline, desculpa te cortar. Imagina, Aline, obrigada por ter, né, ter trazido isso à atenção. Nossa, aqui. Olha, minha cabeça daqui a 1.000 por hora, né? Querendo trazer tudo, entregar tudo aqui para vocês. Eu vou entregar, a gente vai falar do walkthrough, mas tem toda uma preparação para você chegar no walkthrough, né? Como a Aline falou. O que acontece normalmente quando a gente não tem a experiência? Né? A gente às vezes não cuida da imagem, não cuida da postura, chega de forma muito tímida ali na casa do cliente, às vezes não fala o idioma, chega insegura nesse sentido também. Vai olhar a casa do cliente, como ele quer mostrar, não faz uma conexão, não salda o cliente de forma, né, que conecte, e aí fica olhando a casa de forma tímida, às vezes tem vergonha até de entrar no banheiro, ligar uma luz, abrir uma cortina, né, checar a casa com detalhe, passar a mão para ver o nível de poeira, né, numa persiana, e aí a gente só olha o que, vou mandar a estimativa, sai e vai embora. Então, né, não houve conexão, você não escutou o cliente de forma ativa, você não fez o rapport, né, que é um dos nossos passos aqui, de você se conectar com o cliente, né, como a Aline falou no texto de Paulo, né, a gente se conectar também com o cliente, seja com um animal de estimação que a gente tem em comum, seja com algo que você gostou, elogiar a casa do cliente, né, você de alguma forma se conectar ali, o tom de voz, entender ali qual que é o perfil comportamental do cliente, né, tá ali a seguir, né, encontrar com ele de acordo com se ele tem um tom de voz mais acelerado, mais calmo, né, tudo isso, aí você vai embora, não faz isso também, você não tem a oportunidade de apresentar a sua proposta em pessoa ali para o cliente, você não traz nenhuma referência de autoridade, de experiência que você tem Então, fica assim uma venda completamente vaga. E aí eu gosto de sempre te perguntar ali nas mentorias, já perguntei isso nas lives, no individual aqui, se você fosse contratar um vendedor para sua empresa, você gostaria que ele se comportasse assim na casa do seu cliente? Vou perguntar de novo. Você gostaria que o vendedor entrasse dessa forma, sem postura, sem conexão, de forma tímida, sem escutar o cliente, sem explorar a autoridade da empresa e ir embora, depois enviar a estimativa? Então, eu quero desafiar você. Se você ainda não faz isso, você vai estruturar o seu script com o que a gente vai passar aqui e você vai começar a desenvolver essa habilidade.
porque você vai entender que a venda não é só você ir lá olhar a casa do cliente e mandar uma estimativa, é muito além disso. Né? Então, como que a gente chega? A gente já vai para a casa do cliente preparado, porque previamente, ou já teve uma chamada, né? Você já falou com o cliente pelo telefone ou por text message. Nessa intro call, ou nessa, se o cliente preferir, por text message, você já vai pegar as informações do cliente. Nome, né, o telefone, nome completo, telefone, você já tem o e-mail e o endereço. Claro, né? Você vai marcar o walkthrough. Então, não pode esquecer o e-mail, porque aí o profile do seu cliente no seu CRM, né, no seu MatePad, já vai estar completo. Ali você já vai preparar uma estimativa que você gostaria de oferecer para o cliente. Não é algo que está determinado, né? Finalizado. Você não vai enviar, você vai se preparar. Então, você já vai para a casa do cliente. Você já vai ter a oportunidade de checar a casa dele pela internet, né, através do endereço dele. Você vai ter uma noção de tamanho, você vai ter uma noção de localização, de como que você vai encaixar esse cliente no seu schedule, né, na sua empresa, na rota da sua empresa. Então, você já vai com toda essa base preparada. Você já tem um checklist padrão que você gostaria de oferecer para esse cliente, você já vai com o seu termos e condições de serviço na estimativa, já é preparado, inserido, já vai com documentos de todos os serviços que você presta na empresa, já vai com a proposta, né, de tempo, de dia que você pode limpar, um orçamento. Gente, a estimativa não é um preço final. Essa estimativa, já estou falando, é uma, né, você está estimando o valor que vai ser aquela limpeza, você está estimando o tempo que vai levar essa limpeza. Então, uma vez que você se preparou, você vai chegar na casa do cliente com isso tudo pronto. Né? Você não vai fazer tudo isso na casa do cliente. Então, uma vez que você preparou, chegou na casa do cliente, né? Postura, a sua imagem é muito importante. Eu não estou falando de colocar salto e colocar terno para ir fazer estimativa, gente, não é isso. A nossa imagem é algo que está conectado com a nossa identidade. Inclusive, essa próxima segunda-feira vai estar subindo no nosso canal ao vivo uma super aula de imagem pessoal conectada à nossa identidade e propósito. Não deixem de assistir essa aula. Então, a sua imagem não quer dizer, não é simplesmente uma roupa, um acessório, uma maquiagem, não é isso. É um todo, né? Quem é você? A sua imagem representa quem é você e o seu propósito dentro ali da casa do seu cliente. Então, né, assistam a aula, venham aprender isso direitinho com a gente aqui, uma mentora maravilhosa que a gente está trazendo no aulão gratuito das Alines. Então, voltando, cumprimenta o cliente, chega com essa postura, né, elogia a casa do cliente, né, busca ali algo de conexão, né, seja a família, seja o local que ele mora, seja um pet, né, um cachorrinho que ele tem, um animal de estimação. Cumprimente olhando nos olhos do cliente, né, num tom de voz agradável e começa a fazer perguntas estratégicas que você vai entender qual que é a dor do cliente. Tá, ele quer uma limpeza, mas por que ele quer uma limpeza profissional? É porque ele não gosta de limpar? É porque ele é muito ocupado? É porque ele não sabe limpar? Ou é porque ele não tem tempo? O que você vai solucionar para o cliente? Né? O serviço que a gente proporciona é muito além de uma limpeza. Ou você vai estar dando tempo de qualidade de volta para esse cliente, ou você vai estar trazendo um ambiente produtivo para ele trabalhar, se ele trabalha em casa. Então, tem todo um valor que a gente entrega. Então, você precisa escutar o seu cliente, né? A dor, por que ele está buscando? Qual foi as experiências anteriores, se ele já teve experiência com outras companhias. Então, né, esse momento é o momento que você vai falar muito menos, o que você vai falar são perguntas estratégicas e escutar o seu cliente. Daí, o segundo passo é o walkthrough. E você aí, na parte que você está fazendo o walkthrough, que é caminhar pela casa do cliente, cada ambiente olhar, ali é o momento que você vai estar apontando para o cliente detalhes que às vezes nem ele parou para pensar que precisa ser limpo. Você vai observar o que está acumulado, onde a sujeira está acumulada, para ele entender que você tem toda essa visão de detalhe. Né? Você vai estar falando de algo que você vai solucionar de acordo com a sua experiência, algo que está manchado, que você consegue limpar, né? Trazer autoridade e mostrar a sua experiência como empresa.
né? Uma vez que você trouxe, né, essa parte de prova de autoridade, de experiência, é onde você vai trazer a estrutura de estimativa que você preparou para o cliente. Caso você precise adaptar, mudar alguma coisinha no checklist, de acordo com o que você conviu a necessidade do cliente, de acordo com o walkthrough, aí você vai ajustar um pouquinho ali o checklist. Talvez o cliente não queira uma limpeza tão detalhada, ele quer que você foque em outra coisa, ou talvez não, você oferecer uma coisa mais básica, o cliente quer algo mais detalhado. Então você tem a possibilidade de só ajustar ali o seu checklist. E talvez tenha que ajustar o tempo e o valor. Mas isso, gente, leva 5 minutos. E você pode educadamente falar com o cliente, ó, me dá 5 minutinhos para eu ajustar aqui a estimativa que eu havia proposto, porque você, né, não quer a geladeira, não quer o forno, eu vou retirar isso aqui e ajustar. E você envia para o cliente e ele recebe aquela estimativa no telefone dele, através de um link, algo eletrônico, algo que vai estar tudo documentado, algo profissional, onde vai estar lá a informação da sua empresa, a informação completa do cliente, a proposta da estimativa que você quer oferecer para ele, todo o checklist documentado que você vai limpar, os seus termos e condições de serviço anexado, um documento informativo sobre a empresa, é tudo que você precisa. E no mundo ideal, que você esteja cobrando com cartão de crédito, salvar o número do cartão no sistema do cliente, né? E a pessoa assina eletronicamente com o dedo ali. Aí você pode, né, se sentir um pouco intimidado para trazer essa estrutura para o cliente, porque talvez você nunca fez isso antes. Talvez você já fez, mas não com tanto detalhe, só precisa ajustar um pouco. Mas eu posso te garantir que essa estrutura não é uma imposição de regra. Pelo contrário, é um posicionamento profissional e traz segurança para o cliente. Mostra que você sabe o que você está fazendo. Né? Uma vez que o cliente aceitou sua proposta, ou se não aceitou, se ele tiver alguma pergunta, você está ali para responder qualquer objeção, para negociar com o cliente. Agora, imagina se você vai embora e não deixa ele. Ele vai ler, talvez não vai entender, vou buscar outra empresa, tem outra empresa chegando aqui daqui a pouco, e fecha com ela, e você não teve a chance de entender porque o cliente não aceitou a sua estimativa. Fica criando historinhas na cabeça. Então, você estando ali, você entregando, você tem a chance, né? Se o cliente tiver alguma pergunta, esclarecer, se tiver alguma objeção, você explicar, se tiver alguma negociação para fazer, você fazer. Né? Uma vez que o cliente aceitou, cobra-se o depósito, que é algo muito comum, né? 50% do valor, agenda a limpeza, você sai da casa do cliente sendo do cliente de fato, ele já é o seu cliente, né? Você já vai entregar, né? Depois que você sair, né, manda uma mensagenzinha agradecendo o tempo do cliente, né, que look forward, né, que está feliz, né, que em breve vai poder cuidar da casa dele. E aí você fecha esse ciclo, né, de walkthrough com o cliente, né, já agendado no seu schedule, na rota da sua empresa, né? Não é algo que você vai sair caso ele não funcione o dia que você está propondo, né? Aí a única coisa que você pode, eu vou, né? Vou voltar para o escritório, vou checar o schedule direitinho, vou buscar outro horário para você e daí confirma a limpeza, mas a venda já foi realizada. Né? É muito diferente da gente vir com aquele primeiro cenário que eu trouxe, né? Às vezes é uma indicação, o cliente nem está preocupado, ele quer que você veja a casa dele, ele quer que você limpe a indicação, o cliente já sabe do que você é capaz. Então, funciona por isso. Mas se você vem com um cliente que não te conhece, um cliente que veio através de um anúncio, e você não tem essa postura, não tem esse profissionalismo, ele não sabe do que você é capaz. Ele não tem nenhum amigo falando do que você é capaz. Ele não te conhece. Então, por isso requer todo esse posicionamento, toda essa organização. E você também não conhece o cliente, você precisa se proteger, né? Então, por isso, precisa também ser tudo documentado. Então, Aline, essa estrutura que o Paulo faz, né, e que a gente tem que fazer, só funciona, né, se a gente conseguir encaixar todas essas etapas. Não adianta a gente fazer uma chamada de ação se o cliente não sabe nem o que você oferece direito, né, e vice-versa. Mas amei o texto que você trouxe e eu estava aqui, né, com o passo a passo do walkthrough e
e algo que, tipo assim, eu falei assim, uau, ficou perfeita essa analogia aqui. E dá para ver, né, Aline, que tudo que você falou tá dentro do. Tudo que Sim, Paulo fez está aí dentro, né? Do que você falou. Então, o que que eu vou trazer aqui, Aline? Para você que está aqui com a gente, eu gostaria de pedir, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, tá? Eu quero que você escreva o seu próprio roteiro e você comece a fazer vendas com esse roteiro. Então, já escreva isso, não chega lá improvisando, tentando lembrar, não. Pegue o seu papel, escreva o seu roteiro, só para poder lembrar aqui, assim, não é claro, né? 5 pontos aqui bem por cima, mostrando o que que Paulo fez, só para te ajudar aí no seu, para você fazer o seu próprio roteiro, tá? Então, assim, ó, comece com quebra-gelo, tá? Comece ali com empatia, né? Igual Paulo chegou com empatia, ó, tô vendo que vocês são todos religiosos, né? Então, assim, vê alguma coisa em comum que tem ali para você começar ali fazendo aquela conexão, né? Tem a técnica do raporte, que é igual a Aline falou, às vezes a pessoa tem um cachorrinho, você também tem, às vezes também é o jeito da pessoa falar, você adequar a sua voz, né? A pessoa às vezes fala mais calma, então você, né, não é como eu que estou aqui sem aquela energia. Se você vê que a pessoa fala mais calma, então você adequa a sua voz para a voz da pessoa, né? Se você vê que a pessoa é mais técnica, você vai adequar também a forma de apresentar de uma forma mais técnica. Então, a técnica do rapport é isso, é você espelhar a pessoa, né? Para você poder trazer essa conexão com a pessoa. Feita a conexão, aí você vai apresentar a proposta do, né, walkthrough e tudo, como a Aline ensinou, trazendo autoridade, né? Às vezes tem uma mancha na casa que a pessoa fala, ó, nunca consegui tirar essa mancha daqui. E aí você vai mostrar a sua autoridade, né? Que você sabe fazer aquilo ali, né? Não, é só usar produto tal, eu tenho um produto que tira, isso aqui tudo vai sair, se você souber que é uma coisa que você consegue fazer. Então, se você puder mostrar autoridade ali, né? Um outro ponto é trazer para o emocional, né? O que você, às vezes você pode usar um gatilho, por exemplo, né, Aline, se a pessoa às vezes está fazendo uma campanha, né, uma campanha que está dando um desconto, você pode chegar e mexer com o emocional da pessoa falando assim, olha, essa campanha é só até o dia tal, é só até o final do mês, é só até na época do Dia das Mães, é só no período do Spring, e para a pessoa poder agir mais rápido, né? Então você trabalha, traz alguma coisa para trabalhar com o emocional da pessoa, e aí, feito todo esse processo que a Aline explicou aqui, do walkthrough, aí você então vai fechar. Aí que vai ser o call to action, que é na hora que você dá a estimativa ali, né, já para a pessoa poder te dar o retorno no dia que você vai começar, o dia que você vai estar ali fazendo a primeira limpeza, o cartão, né, alguma coisa ali já para fechar aquela venda. E Aline, Paulo, ele não perdeu aquela oportunidade, por quê? Né? Porque ele estava preparado. E o hum, call to action que eu faço para você aqui agora é você pegar tudo que a gente ensinou aqui, né? A gente também começou o nosso chá das Alines dessa forma, né, Aline? A gente pediu para você pegar o seu chá, para a gente ficar aqui igual, a gente chegou cumprimentando, né, dando aí o seu sábado, né? Você que a gente faz devocional e você está aqui porque você faz também. Então, a gente também aqui no Chá das Alines também temos o nosso script. Chegamos entregando conteúdo e o call to action é para você se mover para a ação, porque não adianta, a gente sempre fala aqui, a gente não pode ficar obeso de conhecimento, a gente hum. tem que agir, né? Então, você agora vai pegar tudo isso e vai montar o seu script. Por quê? Quando chegar próximo o dia de vender, né, o próximo cliente que você vai encontrar, você não vai chegar lá no improviso. Você já vai saber ali na sua mente tudo que você tem que fazer. Vai começar a vir. E venda, gente, não ah, Aline, mas será que eu vou conseguir fazer tudo isso da primeira vez? É treinamento. Né? A Aline, eu fiquei aqui escutando a Aline falar, falei, gente, como é que a Aline sabe a sequência toda certinha assim, né? É tanta coisa, né? Como que ela sabe a sequência? Treinamento, porque já fez várias vezes. Se alguém chegar para mim também e falar assim, Aline, qual que é o processo para abrir empresa? Qual que é o processo para organizar as finanças? Eu vou aqui, ó, pá, 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 pá. Por quê? Porque eu já fiz isso várias vezes, eu já ensinei isso várias vezes. Não é a primeira vez que a gente sabe certinho. Então, você vai fazer seu script, talvez a primeira vez você vai esquecer um ponto. E depois, esqueci aquele ponto. Mas na Uhum. próxima vez que você for, você vai lembrar daquele ponto. E aí você vai fazer uma vez, duas, 10, 50, 100.
E daqui a pouco você vai estar igual a Aline, assim, chegar na casa, você já vai saber, ó, um, dois, três, quatro, tudo que você tem que fazer, porque é treinamento, né, Aline? Exato, Aline, treinamento, repetição. E olha, eu vou falar uma coisa assim muito importante. Você vai criar um processo, vai validar e não fure o seu processo, porque eu já tive experiências, às vezes, de pular a etapa da estimativa, porque era vizinha de uma cliente, eu estava visitando o cliente e já fui agendar o trabalho sem, né, sem passar pelo processo da venda e tive problema, porque não documentei, a cliente entendeu uma coisa, eu falei outra. Então, assim, é algo assim que a gente precisa criar, validar e seguir. Até porque se nós mesmos que criamos, validamos, não seguimos, como que a gente vai conseguir delegar algo, né, na empresa? Então, no processo de venda, no processo de criação de treinamento, qualquer processo dentro da empresa, né? Crie, valide e siga o seu processo para você ter a capacidade de delegar aquilo, né, com autoridade. E é isso, Aline, é treinamento, é repetição e a gente vai melhorando. Não tem como a gente ser boa em algo que a gente não começou, né? Não adianta você comparar, como, né, a Aline falou, não adianta eu achar que eu vou lidar com as minhas finanças como da mesma forma que a Aline lidar, se eu não me dedicar a realizar o que ela realizou. Né? Não adianta você falar assim, não, Aline, eu não dou conta de fazer um walkthrough desse, olha tanta coisa que você falou. O meu primeiro walkthrough, segundo, terceiro, quarto, décimo, não foi assim. Né? Então, eu quero que vocês entendam a técnica, aprendam, desenvolvam o seu processo e comecem a testar. Uma coisa, Aline, que eu não mencionei e que ajuda bastante é a gente gravar o walkthrough, o áudio mesmo, não vídeo, né? E você tem a liberdade de falar para o cliente, falar assim, olha, eu vou gravar a nossa conversa para treinamento, para referência, para ter certeza que eu não esqueci nada sobre a sua casa. Você também pode tirar fotos na hora de algo que você quer passar para a equipe, para ter certeza que você não vai esquecer. Se a cliente tem um sofá delicado, alguma coisa, um móvel que não pode encostar, ou que tem que limpar diferente, tenha certeza que você registre tudo. Tome essa liberdade, fala para o cliente, ó, eu vou gravar, põe o celular no bolso, tá tudo bem. São passos, são coisas que você faz normalmente, isso é normal das empresas fazerem, né? Você não está espionando, né? O ruim é você não avisar para o cliente e de alguma forma você coloca o celular numa mesa, numa coisa, a cliente vê que você está gravando sem você falar. Né? Então, transparência é importante, registrar tudo direitinho é importante, para o cliente ver que você importa, que você é atenta a detalhes, né? Isso aí, Aline. Então, olha, nosso recado para vocês hoje é esse. Olha, chega de improviso, acabou, acabou hoje, tá? Agora é hora de ação, é hora de fazer a venda e a venda começa no papel. Então, Amém. vocês peguem aí tudo que vocês aprenderam hoje aqui, criem de vocês e depois eu quero que vocês voltem aqui para falar com a gente qual o resultado que vocês tiveram, tá? Aline, então vamos orar, vamos, né, entregar aqui esse momento, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por mais um sábado aqui estar com vocês. Também vamos orar pelo final de semana de vocês e que a próxima semana vocês possam ter uma semana frutífera. Aproveite esse sábado para poder escrever o seu script sábado, domingo, para que você possa começar segunda-feira com tudo, preparada para a próxima oportunidade que surgir. Aline, você pode orar para a gente? Amém, claro que sim, Eline. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada a Deus por mais um sábado juntas aqui, Senhor, junto com a nossa comunidade, trazendo a tua palavra, Senhor, de forma prática nas nossas empresas, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é um guia, Senhor, é um guia que podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor possa estar derramando a tua sabedoria, guiando, Senhor, cada um de nós, Senhor, para desenvolver essa habilidade, Senhor, de vendas, que a gente possa conectar de forma autêntica com o nosso cliente, Senhor, que a gente possa servir os nossos clientes com excelência, Pai, que a gente possa estar representando, Senhor, a Ti em cada limpeza, em cada encontro, que as pessoas possam ver, Senhor, a Tua luz no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso profissionalismo.
E eu te agradeço, Senhor, por um texto, né, por uma atenção a detalhes tão grande, um cuidado tão grande com o teu povo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Então tá, gente. Tchauzinho e até o próximo sábado. Tchau, Aline.